e sejam bem-vindos a mais um Semanário Informativo, o espaço que lhe traz todas as novidades do mundo do voleibol. Sem mais demoras, olhemos para os destaques da semana. Já são conhecidas as 4 equipas que vão disputar os play-offs da Liga Una Seguros. No feminino, o campeonato está ao rubro com os 2 últimos lugares para os play-offs empatados. Solverde.pt é o novo patrocinador da seleção feminina. Fica a conhecer estas e outras novidades já de seguida. O Porto venceu em casa frente ao Fiães por 3-1, a contar para a 13ª jornada. As fianenses estavam prontas para um combate medieval, mas a figura mística foi mais forte e as dragas venceram o jogo frente ao Fiães por 3-1. 3 erros para o Fiães e um ace para o Porto. Assim, iniciou o jogo número 945 da Liga Solverde.pt. Entretanto, não demorou para o jogo se equilibrar e empatar aos 10, e então tornar-se uma disputa de parada e resposta, que manteve-se até o 25-23 a favor da equipa de Santa Maria. Durante o intervalo, Miguel Coelho reuniu as suas atletas para alterar o sentido que o jogo seguia, e assim foi feito com Lauren Page e Cara Holt a dominarem o início do parcial. O Fiães ainda marcou alguns pontos, mas as atletas da Invicta estavam determinadas a empatar o jogo e alavancar no marcador. E mesmo com alguns erros do Porto e pontos do Fiães, não foi suficiente para as imparáveis dragas, que fecharam o segundo parcial aos 25-14. Com o jogo empatado, o terceiro tempo teve um início marcado por blocos, sendo 1 para as visitantes e 4 para as anfitriãs. As jogadoras de Santa Maria da Feira ainda tentaram se aproximar, mas sem sucesso recorreram às substituições. Saiu Bezerra e Matuca, entrou Pauseiro e Rocha. Mas estas não foram párias para o clube da Invicta, que dobrou os pontos das suas adversárias. E assim, o parcial terminou como iniciou, com um bloco de Maria Reis Lopes aos 25-16. Quarto e último parcial, e o apito do árbitro Nuno Teixeira soou e Rob Tail marcou. Um ace para o Porto. Alguns pontos das portistas as fizeram destacar no placar, mas rapidamente as fianenses as alcançaram. Uma sequência de erros de Vitória Pinto e Janaína Vieira deu a liderança para suas oponentes, mas sem muito pano para manga, as dragas recuperaram o norte da partida. E apesar de alguns pontos para o Fiães, o Futebol Clube do Porto fechou o jogo no quarto parcial por 25-19. A uma jornada do fim da segunda fase, o Porto já tem um lugar no play-off de campeão, enquanto o Fiães, considerado por muitos uma surpresa da época, ocupa o 6º lugar. O Porto, que perdeu o primeiro set por 25-23, respondeu depois vencendo os 3 sets seguintes, o segundo por 25-14, o terceiro por 25-17. O Sporting recebeu e ganhou o Efanor por 3-1. Com esta vitória, a disputa pelos play-offs continua acesa até à última jornada. Em domingo de eleições, as Leoas foram as grandes vencedoras frente ao PV 2014 Colégio Efanor. O primeiro set iniciou com o domínio da equipa de Matosinhos, mas os conselhos de Rui Costa foram eficazes e trouxeram a ultrapassagem das Leoas no marcador. O jogo seguiu equilibrado, mas uma sequência de pontos de Ana Couto e Mariana Maia devolveu uma liderança confortável para as Panteras cor-de-rosa, que seguiram sempre na frente. Novamente, Rui Costa entrou em jogo e fez 2 substituições. Saiu Quinaches e Paquete, entrou Castrup e Rodrigues. E assim, o jogo empatou aos 23-24 e só foi decidido nas vantagens por 26-24 a favor das colegiais. Se Portugal mudou de partido, o jogo também mudou de rumo. E o segundo parcial teve início com a equipa verde-branca no comando, que mesmo com uma ligeira aproximação das colegiais, seguiu sempre na frente. Desta vez, foi a hora de Mário Martins dar orientações às suas pupilas, que as acataram e lideraram o placar. Liderança esta que durou pouco tempo, e rapidamente as Leoas de Alvalade fecharam o segundo parcial aos 25-21.
Novamente, o feito do último set se repetiu, a liderança do Sporting no marcador. Mas desta vez, o ato permaneceu até o fim do parcial. E sem margem de dúvidas para a contagem de votos, as Leoas de Alvalade fecharam o segundo set ao seu favor aos 25-12. Os 7 primeiros pontos do quarto set foram marcados pelas Leoas, mesmo que um tenha sido por Efanor. O jogo seguiu com o Sport sempre à frente, mesmo com Inês Pereira trazendo uma pequena aproximação. O meio deste tempo foi marcado por erros vindos de ambas as partes. Mas como a equipe da capital já tinha se estabelecido, conseguiu concretizar o jogo no quarto set aos 25-17. Depois deste jogo, o Efanor concluiu a última rodada do fim desta fase, já com o segundo lugar da classificação garantido, enquanto o Sporting ainda luta por uma vaga nos 4 primeiros. Quanto aos restantes jogos da penúltima jornada da Liga Salverde.pt, o Vitória e Braga ganharam em casa frente ao Benfica e Leixões, respectivamente. Apesar dos resultados não mexerem com a ordem das classificações, deixa tudo em aberto, pois o Benfica e Vitória têm ambos 10 vitórias e 29 pontos, e a juntar-se à corrida vem o Sporting, que apesar de ter menos uma vitória, tem o mesmo número de pontos. Lembramos que o Porto e o Colégio Fanor já garantiram o primeiro e segundo lugar para os play-offs. Na Série A2, o Esmoriz venceu na casa do Clube Sports da Madeira por 3-1 e os anfitriões Castelo da Maia e Clube K ganharam por 3-0 o Sporting de Espinho e o Ginásio Vila Condense, respectivamente. Apesar de faltar uma jornada, os lugares na classificação já estão atribuídos. O Sporting venceu a Académica por 3-0 na penúltima jornada. Dupla jornada é sinónimo de dupla emoção e para ajudar à festa de emoções, a Liga Una está na reta final, ou seja, jornadas decisivas. O fim de semana ficou então marcado pelo apuramento das 4 equipas para os play-offs. Mas antes de continuar com os spoilers, olhemos primeiro para a Fonte do Bastardo. A vencer no sábado a 12ª jornada em Viana, diz adeus à luta pelo 4º lugar ao perder na casa do Vitória. Com esta derrota, e depois de vencerem no sábado o Vitória, os moços tinham já garantido o 4º lugar, momentos antes do confronto na casa do Sporting. Informação que ditou o 6 em campo. Apesar do serviço não ter sido forte dos Leões no primeiro set, isso não os impediu de trazerem o marcador para o seu lado. A Académica deixou passar por entre os dedos, ou melhor, por entre o serviço, uma aproximação e continuou com erros. A equipa verde e branco não desperdiçou a oportunidade e duplicou o resultado do adversário. Sem cruzar os braços, o Sporting continuou a aumentar a diferença e congelar o marcador aos 25-16. O segundo set foi o mais renhido. Os moços começaram a levantar voo, mas logo foram chamados à terra pelos Leões. Indecisão no marcador, que para tirar as dúvidas valeu os erros do serviço da Académica de Espinho. Com alguns sobressaltos, a equipa orientada por João Coelho conseguiu por fim sobressair no marcador. E parar o set aos 25-21. Novo set, mas os erros do serviço continuaram a ser o calcanhar daqueles dos Leões e Moixos. A tábua de salvação para o Sporting foram os blocos, que serviram de impulso para afastarem-se da equipa liderada por Miguel Maia e fechar a jornada aos 25-17. O Sporting despede-se assim da dupla jornada com dupla vitória de diferença máxima. Mas não é o único com motivos para festejar. Apesar da derrota frente aos Leões, a Académica de Espinho está apurada para os play-offs. Na 12ª jornada, o Sporting e o Benfica venceram por 3-0 o Leixões e o Castelo da Maia, enquanto a Académica de Espinho e a Fonte do Bastardo triunfaram frente ao Vitória Viana por 3-1. Já na 13ª jornada, o Benfica também venceu, mas por 3-1 e frente ao Viana. O Leixões repetiu o resultado frente ao Castelo da Maia. O confronto entre o Vitória e a Fonte do Bastardo foi levado à negra, mas os conquistadores venceram por 15-12. Diferente da Liga Feminina, a Liga Una Seguros já conhece as 4 equipas e os lugares que cada uma ocupa para os play-offs.
Benfica, Sporting, Leixões e Académica de Espinho são as 4 equipas que, por esta ordem, vão disputar os play-offs. Na Série A2, os resultados da 9ª jornada ficaram marcados pela diferença máxima. Ala de Gondomar, Esmoriz e Sporting de Espinho ganharam o CBO Oeiras, Ginásio de Santo Tirso e a Académica de São Mamede. Quanto às classificações, permanecem iguais, à exceção da troca de lugares entre o Esmoriz e o Clube de Santo Tirso, com os homens da Barrinha a subirem para o 4º lugar. A Solverde.pt é o novo patrocinador principal da Seleção Feminina de Voleibol Nacional. O contrato entre a Federação Portuguesa de Voleibol e a Solverde.pt foi assinado na passada sexta-feira, dia 8 de março, e tem a duração de uma temporada. O gestor de patrocínios da Solverde.pt afirmou que a empresa portuguesa tem uma longa tradição de apoio ao desporto. Carlos Ferreira revela ainda que o intuito deste patrocínio é valorizar a modalidade e a igualdade no desporto e dar continuidade ao consistente apoio ao desporto feminino, em particular à modalidade mais praticada em Portugal, o voleibol. O presidente da Federação reforçou o facto da modalidade ser uma referência nacional e o desporto mais disputado. Vicente Araújo afirma que o acordo fortalece o esforço e trabalho de todas as mulheres pelo merecido destaque que têm tido no mundo do desporto, em especial no voleibol. O voleibol voltou a estar presente no Qualifica. A maior feira de educação, formação, juventude e emprego do Norte contou com um campo de voleibol com as mesmas dimensões utilizadas no Giravôlei. O voleibol marcou presença no Qualifica, uma feira dedicada às diversas áreas da educação, formação, juventude e emprego, aqui na Expo Nora em Matosinhos, entre os dias 6 e 9 de março. A Volley TV veio acompanhar tudo. Com o intuito de ajudar os alunos a escolher a saída educativa e também dedicarem tempo a refletir as tendências e temas quentes do setor, a maior feira educativa do Norte acolhe stands das universidades, mas também workshops, atividades e espaços interativos, um deles sobre o voleibol. A nossa iniciativa foi meramente proporcionar a prática aos estudantes, porque a maior parte dos nossos stands que temos aqui não tem quase nada prático. Então quisemos proporcionar sempre essa vertente e também apelar que os miúdos venham jogar também para perceber como é o desporto, como é que se joga e se, lá está, há muitos que encontram aqui a sua paixão que provavelmente fora não iriam encontrar. Esta iniciativa é uma parceria entre a Federação Portuguesa de Voleibol e a Universidade da Maia. O balanço é positivo e conta com a valorização e a grande aderência à modalidade. Relatos que os nossos embaixadores nos dão conta é de uma participação massiva, temos tido centenas de interações por dia. Para nós é importante mostrar essa nossa valência, criar aqui um espaço de entusiasmo e de experimentação, e esta parceria com a Federação Portuguesa de Voleibol permitiu-nos também aqui valorizar esse espaço com estas instalações, como se vê, que animam muito. Além de diversão, o voleibol também incentiva a prática do desporto, objetivo que participantes e organizadores destacam. Motiva as pessoas também a fazer desporto. Há muita gente que ainda não faz desporto. Sim, eu acho que é importante fazer isso por causa da saúde também. Temos sentido ano após ano cada vez mais interesse na área do desporto. Portanto, em Portugal o desporto está bem e recomenda-se. E recomenda-se a graúdos e miúdos, papel que o Giravôlei tem com distinção. Apanhamos muitos miúdos assim mais novinhos no Giravôlei que gostam do treino e querem continuar, então apanhamos aí alguns também com bastantes dúvidas e que esclarecem connosco e depois ficam todos contentes. Também temos participantes mais velhos que têm o intuito de treinar, mas também temos bastantes alunos, mesmo de instituições, por exemplo, faculdades, assim, mais velhos, que têm esse interesse meramente para em casa ensinarem aos seus sobrinhos ou primos mais novos. Quanto à importância do Qualifica no futuro do voleibol, não sobra dúvidas. A modalidade e o seu fair play fazem a diferença. Sim, bastante. Faz mesmo a diferença. Podemos ver, por exemplo, temos pessoas que não se conhecem de lado nenhum a jogarem aqui em conjunto e com bastante coesão.
A presença do voleibol no Qualifica fica marcado pelos valores da modalidade: diversão, amizade e fair play. Hugo Silva deu uma masterclass aos alunos de Escola de Tecnologia e Gestão Barcelense. A aula teve lugar no Pavilhão Municipal de Barcelos nesta terça-feira, dia 12, e o objetivo é despertar o interesse pela prática do voleibol. A masterclass com o selecionador nacional faz parte do protocolo entre a Federação Portuguesa de Voleibol e a Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos. O acordo visa a implementação do giravólei nas escolas básicas do primeiro ciclo de ensino básico. O voleibol é para todas as idades e para todos os campos. A modalidade fez história na neve com o primeiro campeonato da Europa de voleibol na neve sub-20 entre os dias 2 e 3 de março na Geórgia. A competição contou com 9 equipas masculinas de 7 países e 10 equipas femininas de 8 países. Apesar de jovem, esta variante do voleibol tem perspectivas promissoras. O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Voleibol e membro da Comissão de Arbitragem da SEB revela que na Europa há países com equipas que já só jogam esta variante no inverno e voleibol de praia no verão. Abelina Sevedo também explica que o voleibol na neve baseia-se nas regras do voleibol de praia. Quanto ao pódio deste europeu, no feminino a Chequia fica em primeiro lugar ao vencer a Polónia. No masculino, a Polónia leva a medalha de ouro ao ganhar a República Checa e em ambos a Turquia leva a medalha de bronze. Este sábado, dia 16, está agendada uma Assembleia Geral às 10h30. A Federação Portuguesa de Voleibol reúne-se para a Assembleia Geral Ordinária no Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede federativa. A ordem de trabalhos é a apreciação e votação do relatório de contas de 2023 da Federação Portuguesa de Voleibol. Avizinha-se um fim de semana emocionante e decisivo. Para ser o primeiro a saber da classificação final da Liga Solverde.pt, basta acompanhar o jogo entre o Colégio Fanor e Benfica aqui na Volley TV, em direto do pavilhão do Colégio Fanor às 4 da tarde. Da nossa parte é tudo, obrigada por ter estado desse lado e já sabe, continuo com a Volley TV para ficar a par de todas as novidades do mundo do voleibol.